Fantasmas, uma ótima trilha sonora, um clima oitentista e um dos carros mais irados da história do cinema. Junta tudo isso com personagens muito carismáticos e você vai ter um dos maiores fenômenos do cinema daquela década, os caça-fantasmas. Ghostbusters, ou Caça-Fantasmas, como ficou conhecido aqui no Brasil, já tem 40 anos de existência e a influência desse ícone da nostalgia já era óbvio bem antes de tentarem fazer esses reboots que estão saindo por aí. O legado desse filme maravilhoso de 1984 é enorme e muito importante. Dizem que quem inventou o blockbuster foi Steven Spielberg com Tubarão, mas 9 anos depois, Ivan Reitman foi o cara que ajustou essa fórmula. Ele arrecadou quase 300 milhões de dólares, criou uma indústria de produtos muito forte que bate de frente até com Star Wars quando o papo é licenciamento e ajudou o Bill Murray a virar realmente uma celebridade. Olha, esse aqui é um filme que dá assim um calorzinho no peito, tá? O clima desse filme é muito bom, é um filme divertido, com uma boa história, tem momentos tensos, engraçados, um design de produção incrível para a época e uma identidade que foi tão forte que marcou todo mundo. Então, vamos hoje fazer aqui um detonado Caça-Fantasmas e entender a história e como esse filme aí foi feito. Três professores de parapsicologia meio malucos e especialistas em fantasmas, o Dr. Egon Spengler, o Dr. Raymond Stantz e o Dr. Peter Venkman, acabam ficando sem emprego depois que a Universidade de Columbia corta a verba deles. Antes deles serem chutados da Columbia, eles investigam uma assombração na Biblioteca Pública de Nova York e depois de verem livros empilhados de um jeito assim bem estranho, eles dão de cara com o fantasma bibliotecária, a Dama Cinzenta, que faz eles saírem de lá correndo. Preparem-se. Prontos? Sem ter onde divulgar essas descobertas, Venkman, Stantz e Spengler decidem agir por conta própria. Aí eles abrem um negócio chamado Ghostbusters, que é um serviço profissional de investigação e eliminação paranormal. Estamos a ponto de instituir a defesa científica indispensável para a próxima década. Investigações e eliminações paranormais profissionais. Só o pagamento de nossos direitos vão nos tornar muito mais ricos do que já sonhamos. E eles fazem isso dentro de um quartel antigo dos bombeiros. Aí, para eles rodarem pela cidade, eles usam uma ambulância Cadillac Miller Meteor de 1959, apelidada carinhosamente de Ecto-1. E eles também acabam contratando a Janine Melnitz para cuidar dos telefonemas e do serviço burocrático. Dana Barrett, interpretada aqui pela grande Sigourney Weaver, procura os Ghostbusters pedindo ajuda depois de passar por uma experiência assustadora. Eles fazem os testes para garantir que ela não tá doida, enquanto ela conta que teve uma experiência paranormal na cozinha da casa dela envolvendo um tal de Zul. O Peter aproveita a chance para poder se aproximar dela e vai até o apartamento. Chegando lá, usando um detector de fantasmas, ele examina o lugar, mas não encontra nada nem na sala e nem no quarto dela. Aí a Dana leva ele até a cozinha, onde ele vê ovos que se cozinharam sozinhos no balcão, mas não consegue nenhuma leitura do detector de fantasmas dele. Mesmo usando esse equipamento que serve para isso, ele não encontra sinais de que aquilo de fato é paranormal. Mas como todo grande empreendedor, quando eles abriram o negócio dos caça-fantasmas, nem tudo estava indo muito bem. Os caras estavam bem duros porque os negócios não estavam entrando, não tinham clientes aparecendo, então a grana deles estava quase acabando. Mas aí teve um momento em que a Janine recebeu uma ligação de um cliente e os Ghostbusters saíram correndo no Ecto-1. Ei, alguém viu um fantasma? Eles chegam no hotel Sedgwick e o gerente de lá diz que estão tendo problemas com um fantasma residente. Depois de testar os equipamentos, eles se separam para procurar esse fantasma pelo hotel. O Peter é o primeiro a conseguir encontrar com o fantasma e acaba tendo uma experiência incrível onde ele fica coberto de gosma. Aí o Egon faz contato com o Ray para dizer que o fantasma agora tá no salão de festas. Eles entram no salão e enquanto eles estão tentando capturar ele, eles destroem tudo por lá e fazem a maior bagunça. Ele me lambuzou. Isso é ótimo! Você teve um contato físico real!
Consegue andar? No final, até que eles conseguem capturar o fantasma e por causa disso, eles se tornam um sucesso da noite pro dia e a empresa finalmente dá certo. Nesse comecinho de filme aqui, cara, é muito interessante como é que a gente vê que tanto o design de produção como os personagens se encaixaram tão bem na história desse filme. Nesse primeiro momento a gente vê o Peter encontrando com o que a gente acabou chamando de geleia, né? Que é um fantasma verde que come muita coisa e tal e atravessa ele. É um momento que é engraçado, ao mesmo tempo que eles tentam passar uma coisa mais tensa, que é bem divertido de assistir e tudo aqui é muito bem montado para poder conseguir colocar a gente dentro de uma ambientação que quer passar uma coisa um pouco mais realista, mas ao mesmo tempo é bem lúdica e fantástica. Até porque os fantasmas nesse filme são retratados de um jeito mais lúdico mesmo, mais divertido, porque a ideia lá no iniciozinho era fazer uma coisa mais engraçada. Mas ao longo do processo de produção do filme, os caras perceberam que fazer uma coisa um pouco mais realista daria aos momentos fantásticos um pouco mais de fantasia, ficaria um pouco mais fantástico esses momentos, até por questões de produção e também de orçamento. Mas aí a gente fala disso depois. Com o aumento da demanda de serviço, a equipe acaba precisando contratar mais um membro, e aí o Winston Zeddemore entra para a equipe. Um efeito colateral indesejado desse sucesso deles é a chegada de Walter Peck da Agência de Proteção Ambiental. Esse cara aí aparece lá no quartel deles querendo inspecionar a instalação de armazenamento porque ele quer entender como funciona o lugar onde os fantasmas ficam presos. Enquanto isso, numa noite a Dana entra no apartamento dela e tá falando no telefone, aí depois de desligar, ela acaba sendo agarrada por umas garras que aparecem da cadeira e levam ela pra cozinha. E aí ela acaba sendo possuída pelo Zul. Enquanto isso, Louis Tully acaba dando uma festa para comemorar os 4 anos de carreira dele como contador. E então, de repente, um cachorro enorme chamado Dear Dog ataca e persegue ele até um restaurante, e aí possui ele também. Quando o Peter resolve fazer uma visita no apartamento da Dana, não demora muito para ele perceber que ela também foi possuída pelo Zul, que na verdade é o guardião Goozer. Ela foi transformada radicalmente por essa possessão. A Dana tenta fazer ali um chamego para forçar um acasalamento e acaba levitando por cima da cama de tanta frustração por ter rejeitado as piores investidas da história. Em frente! Não posso. Parece que você tem umas 2 pessoas aí dentro. Já o Louis, que também foi possuído pelo Vince Glotto, o mestre das chaves de Goozer, fica perambulando pelo Central Park. Mais tarde, uns policiais levam o Louis pro quartel dos Ghostbusters e perguntam pro Egon se ele podia ajudar aquele cara, já que ele tá muito estranho. O Egon não demora para entender que o Louis está possuído. Aí o Peter liga pro Egon, que conta o que aconteceu com a Dana, porque obviamente ela tá possuída pelo Zul. No dia seguinte, o Walter Peck aparece com o policial e eles conseguem uma ordem judicial para desligar o sistema de contenção. Sem conseguir impedir, os caça-fantasmas saem do quartel enquanto o sistema colapsa e um monte de fantasma acaba se espalhando pela cidade. A explosão de energia acaba fazendo o Zul acordar e permite com que o Vince Glotto escape e volte pro Central Park, onde ele se encontra no apartamento da Dana e rola um beijo ali bem intenso. É então que o Peck manda prender os caça-fantasmas enquanto os fantasmas tocam terror por Nova York. Na cadeia, a equipe percebe que o prédio da Dana era uma antena enorme feita para atrair e concentrar toda a energia espiritual da cidade. Com todo esse caos em Nova York, o prefeito manda soltar os Ghostbusters, afinal de contas, nessas horas, para quem você liga? Ele conversa com eles sobre o que tá rolando enquanto o Peck tenta desacreditar a história deles. No final das contas, o Peter convence o prefeito e eles podem voltar ao trabalho para evitar a catástrofe, ignorando totalmente o Peck. Com a ajuda da polícia e do exército, agora os Ghostbusters chegam ao topo do Central Park West de escada. Olha o ânimo desses caras. Onde estamos? Parece que estamos no 10º não sei o que. Tá, quando chegarmos ao 20º, avisem. Vamos em frente. Legal. Mas eles chegam tarde demais para impedir que Dana e Louis completem o ritual para a chegada do Goozer. Quando os caça-fantasmas conseguem chegar onde interessa a Dana e Louis, possuídos abrem um portal dimensional no topo do edifício e são transformados nas formas de Terror Dog dos seus possuidores. O Goozer aparece na forma de uma mulher humanoide e a equipe tenta acertar ela com as mochilas e os equipamentos deles, mas eles nem conseguem machucar ela. O Goozer desaparece e diz para eles escolherem a
próxima forma que ele vai tomar. E mesmo quando eles tentam esvaziar a cabeça deles para não deixar o pensamento deles criar ali alguma coisa, o Ray não consegue. É aquele negócio, né? Não pensa no diabo que ele aparece. Já viu, né? Ele pensa na coisa mais inocente que ele conseguiria imaginar, que é o Stay Puft, o Homem de Marshmallow. Aí eles veem uma versão gigante desse monstro de marshmallow andando por Nova York e destruindo a cidade toda. Stay Puft, o monstro de marshmallow. O Egon percebe que o único jeito de acabar com isso é inverter o fluxo de partículas através do portal, cruzando os feixes das mochilas de prótons. Essa reversão destruiria o Gozer e o portal interdimensional. Esse plano é bem arriscado e tem uma chance muito pequena de sobrevivência, segundo ele. Lembrando que lá no início do filme, ele é bem claro sobre os feixes se tocarem. Isso aí não pode acontecer porque é muito perigoso. Não cruzem os raios. Por quê? Seria muito ruim. Tente imaginar a vida como você a conhece, cessando instantaneamente todas as moléculas do seu corpo explodindo à velocidade da luz. Quando o monstro de marshmallow chega no topo do prédio, ele segue o plano do Egon e acaba tudo dando certo, fazendo o portal fechar e criando uma explosão que acaba queimando o monstro de marshmallow em grandes quantidades de marshmallow derretido por Nova York. Aí os caça-fantasmas descobrem que todo mundo conseguiu sobreviver e que a Dana e o Louis voltaram às suas formas normais. Aí eles são aclamados pelo ato heróico deles pela população de Nova York, enquanto eles saem do prédio e vão embora. Caça-Fantasmas custou 30 milhões de dólares e faturou incríveis 295 milhões. E quando foi lançado em junho de 1984, ele foi aclamado pela crítica e pela audiência. Mas essa história de sucesso que gerou uma marca tão forte que tá até hoje os caras tentando repetir esse sucesso, começou bem antes desse filme. Ghostbusters nasceu do fascínio do Dan Aykroyd pelo paranormal, uma coisa que ele herdou da família dele. O pai dele escreveu um livro sobre fantasmas e a mãe dizia ter visto fantasmas. Já o avô dele mexia com rádios para falar com os mortos e o bisavô era um espírita famoso. Em 1981, o Aykroyd leu um artigo sobre física quântica e parapsicológica e teve a ideia de capturar fantasmas. Ele queria modernizar os filmes de comédia com fantasmas dos anos 40 e 50 com os do Abbott e Costello, Bob Hope e os Bowery Boys. Ele escreveu esse roteiro para ser estrelado com o Ed Murphy e o seu antigo amigo do Saturday Night Live, John Belushi. Isso antes deles saberem da morte dele em 1982. Enquanto ele estava justamente escrevendo uma fala pro Belushi, o Aykroyd recebeu uma notícia da morte do amigo dele. Was Eddie Murphy supposed to be in the original Ghostbusters? Yeah. He was? Yeah, he was. And what happened? Oh, he went to do Beverly Hills Cop, right? Yeah. And you wrote it for Belushi. I did. I was, in fact, when the keyboard lit up at the office like a Kino board, telling me that, you know, he was gone, I was writing a line for him. So sad. And the Ghostbusters movie, of course, you ended up casting Bill Murray in it. But as you're writing John Belushi a line, you get the horrible news that John is gone. Yeah. Which is devastating. Aí ele chamou Bill Murray, que topou sem um acordo formal, como ele sempre fazia. Isso inclusive gerou um medo enorme na produção, porque tinha um risco grande dele ter aceitado, mas nem ir gravar. O Bill Murray tinha uma má fama de às vezes simplesmente largar os projetos que ele topava fazer. Aí o Aykroyd apresentou o projeto com 3 caras que caçavam fantasmas e incluiu o esboço de um homem de marshmallow. Ele comparou os caça-fantasmas a exterminadores de pragas, dizendo que chamar um caça-fantasmas era como chamar alguém para acabar com os ratos. Ele achava que Ivan Reitman era a escolha perfeita para dirigir o filme, baseado em filmes como Animal House e Stripes. A primeira versão do filme ia se passar num futuro distópico com caçadores de fantasmas intergalácticos, mas o Reitman achou que isso custaria uns 200 milhões de dólares para fazer. Aí o roteiro original dele tinha um tom mais sério e mais assustador, e mesmo assim ainda era para ser uma comédia. O Reitman se encontrou com a Aykroyd no Arts Delicatessen em Los Angeles e explicou que o conceito inicial era impossível de ser feito. Aí ele deu uma sugestão para que o filme fosse todo na Terra mesmo, assim os fantasmas iam ser um pouco mais engraçados. Ele também disse que começar com uma coisa um pouco mais realista faria o Homem de Marshmallow mais crível no final. Ele também queria mostrar como os caça-fantasmas começariam o negócio deles. Nos anos 80 tava todo mundo abrindo negócio. Depois dessa reunião eles foram por Burbank Studios e encontraram com Harold Ramis. O Reitman achava que o Ramis conseguiria o tom certo pro roteiro e que ele podia ser um dos caça-fantasmas. O Ramis topou na hora depois de ler o roteiro. Mesmo com o roteiro precisando de muitas mudanças, o Reitman
Reitman apresentou o filme por Frank Price da Columbia Pictures em março de 1983. Ele achou a ideia muito engraçada, mas estava com dúvidas porque o lucro das comédias não era lá essas coisas. O filme conseguiu um grande orçamento por causa dos efeitos especiais e do elenco. O Reitman disse que eles podiam fazer esse filme aí com cerca de 25 a 30 milhões de dólares baseado em nada, só porque ele achava que dava. O Price concordou desde que o filme saísse até junho de 1984. Uns anos depois, o Reitman admitiu que esses 24 a 30 milhões foi um chute, que ele realmente inventou esse valor. Então agora eles tinham 13 meses para fazer o filme, sem roteiro original, sem estúdio de efeitos e sem data de início das filmagens. O título Ghostbusters estava preso em um programa infantil dos anos 70 da Universal Studios. Ghostbusters. I'm Spencer. He's Tracy. I'm Kong. We're the Ghostbusters. Vários outros nomes foram até considerados, como Ghost Stoppers e Ghost Breakers. Ghostblasters. It was always supposed to be called Ghostbusters, but we couldn't get the title. Taft Broadcasting owned it. There was a show with Larry Storch, remember? Yes. And Forrest Tucker. They had this show called Ghostbusters, and I didn't know about it when I wrote it. Aí o Price deixou a Columbia no início da produção e foi para a Universal, vendendo os direitos desse título para a Columbia por $500 mil e 1% dos lucros. Por causa das práticas contábeis de Hollywood, o filme tecnicamente nunca gerou um lucro considerável para a Universal. Uma das melhores coisas desse filme é a trilha, que virou uma marca instantaneamente associada àquela imagem do fantasminha dentro de um círculo vermelho. A trilha sonora dos Caça-Fantasmas foi composta por Elmer Bernstein e tocada pela Orquestra Sinfônica de Hollywood Studio Symphony. Ela foi composta por 72 músicos. O Bernstein se juntou ao projeto desde o início, antes mesmo do elenco ser completamente contratado. O Reitman queria uma trilha sonora realista que não desse dicas sobre algo engraçado no filme. No começo, foi discutida a ideia de colocar umas músicas mais populares bem específicas do filme junto com a trilha original. O Bernstein até chegou a criar um tema original para os Caça-Fantasmas, mas aí, eventualmente, ela foi substituída pela excelente Ghostbusters do Ray Parker Jr. O Bernstein não era lá muito fã dessas adições musicais, especialmente Magic, mas ele reconheceu a popularidade de Ghostbusters, que fez um sucesso enorme e virou a marca da franquia. Mais ou menos de 50 a 60 temas diferentes foram testados antes do Parker Jr. ser selecionado para criar Ghostbusters, com aquele riff viciante que se encaixou perfeitamente nesse filme. No roteiro original do Aykroyd, os Caça-Fantasmas tinham um símbolo com sinal de proibido, mas sem o fantasma ali dentro. A ideia veio da Viking Gross, do diretor de arte da época. Esses caras finalizaram o desenho do logo rapidinho com a ajuda do Brent Boltz da Boss Films, que animou a logo para a abertura do filme. Eles criaram duas versões, uma com Caça-Fantasmas escrito na diagonal, usada na Europa, e outra sem texto, usada nos Estados Unidos. Aykroyd, Ramis e Reitman começaram a mexer no roteiro juntos. Eles ficaram trancados no porão trabalhando dia e noite por umas 2 semanas. Eles escreviam separadamente e depois davam pitacos nos rascunhos uns dos outros. Algumas ideias foram descartadas, tipo um asilo mal assombrado cheio de celebridades e um depósito de fantasmas ilegal num posto de gasolina em Nova Jersey. Eles terminaram o rascunho quando deixaram Vineyard no meio de junho de 1983, e o terceiro final quase saiu no começo de agosto daquele ano. Quando Bill Murray apareceu depois de filmar O Fio da Navalha de 1984 em Nova York, ele não deu muitos pitacos no roteiro ou no personagem dele. O Ramis já tinha escrito muita coisa pro Bill Murray, então ele sabia direitinho como capturar a essência de quem iria interpretar. Desde o início ficou decidido que o personagem do Ramis seria o líder dos Caça-Fantasmas, enquanto o Aykroyd seria o coração e o Murray a boca. O Aykroyd pegou a inspiração de personagens de ficção. Você junta aí o Peter Venkman, Raymond Stantz e o Egon Spengler, e aí você tem o Espantalho, o Leão Covarde e o Homem de Lata. A ideia dele é que os Caça-Fantasmas tivessem um líder e seguissem o fluxo, mas o Ramis preferia que eles controlassem o próprio caminho e fizessem suas próprias escolhas. Assim, cada personagem ganhou sua própria identidade. Peter era o vendedor, que era esperto e moderno, o Ray, o técnico honesto e animado, e o Egon, o intelectual sério e prático.
prático. O Reitman achava que as partes mais difíceis do roteiro eram definir a história, quem ia ser o vilão e qual era o objetivo dele, porque os fantasmas apareciam e como o gigante homem de Marshmallow ia se encaixar nessa história toda. Originalmente, o Aykroyd tinha imaginado várias entidades sobrenaturais, incluindo o Homem de Marshmallow, que por sinal tinha que aparecer por volta de uns 20 minutos depois do início do filme, saindo do Real East. Isso aí chamou a atenção do Reitman, mas ele ficou bem preocupado com o tom realista que eles estavam tentando buscar. Por isso, eles acabaram colocando ele no final do filme. Stephen Dane foi o cérebro por trás dos equipamentos icônicos de caça-fantasmas, como as mochilas de prótons, armadilhas para fantasmas e o famoso ectomóvel. Ele teve só 6 semanas para projetar e construir todo o equipamento antes das filmagens começarem em setembro de 1983. As mochilas de próton foram baseadas em lança-chamas militares e são uma marca dos caça-fantasmas. Cada uma delas era como um fluxo de prótons portátil ligado a uma varinha de neutrinos por uma mangueira conectada a uma mochila que supostamente tinha ali um acelerador nuclear. O Dane improvisou uma espuma e várias peças para criar um visual militar que fosse funcional. Depois, os modelos reais foram feitos de fibra de vidro com uma estrutura grande aparafusada a uma placa traseira de alumínio, que era bem parecida com as mochilas do exército americano. Cada mochila dessa aí pesava 14 quilos e vinha com uma bateria que iluminava o dispositivo, que não era nada confortável para os atores durante as várias horas de filmagem. Para cenas específicas, eles fizeram versões bem mais leves, ainda bem, né? Ghostbusters estreou no dia 7 de junho de 1984 e logo foi lançado em 1.339 salas de cinema nos Estados Unidos e Canadá. No primeiro fim de semana, ele fez incríveis 13,6 milhões de dólares, superando Gremlins, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Durante 7 semanas seguidas, ele liderou as bilheterias, acumulando impressionantes 146,5 milhões de dólares. No total, o filme arrecadou cerca de 295,2 milhões no mundo. Foi um dos grandes sucessos de 1984, superando até Indiana Jones como o filme de maior bilheteria do verão americano. Com relançamentos e ajustes de inflação, o impacto dele continuou muito forte mesmo décadas depois. A música Ghostbusters liderou a parada da Billboard Hot 100 por 3 semanas e ficou nas paradas por outras 21 semanas ao redor do mundo. Essa música contribuiu com 20 milhões adicionais para a receita total desse filme. Ray Parker Jr., que cantou a música, também dirigiu o clipe, que teve várias participações especiais. Só que um pouco depois do lançamento, Huey Lewis processou Parker Jr. por um suposto plágio na música I Want a New Drug, de 1983, um caso que foi resolvido fora dos tribunais em 1985. Depois, o Parker Jr. processou Lewis por violar um acordo de confidencialidade sobre esse caso. O sucesso do Caça-Fantasmas criou um fenômeno popular muito grande. Depois do filme surgiram muitos subprodutos, muito licenciamento e uma paixão por fãs que amam esse filme por causa do valor nostálgico dele, sobre como esse filme é divertido, muito bem feito, com personagens muito bons e uma ótima história. Depois disso, a gente ainda tem Caça-Fantasmas 2, um reboot que foi um fracasso e uma nova sequência de filmes que tem tentado resgatar essa magia que aconteceu aqui em 1984. Mas esse aí é um papo para um outro vídeo. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, qual a sua sensação quando você lembra de Caça-Fantasmas? Esse filme é especial demais, né? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!